Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Lúcia Fidelis E aqui é o Roy Mesquita. E a gente vai começar hoje. Eles provavelmente estão escutando o ronquinho do Julian. Isso vai ser uma coisa recorrente nos programas. Isso. Vocês vão ouvir ronco, latido. Isso. Porque esse é nosso cachorro. Isso aí. Então, estamos aqui pra começar, né? Vamos dar início nessa bagaceira e começar explicando o primeiro episódio, né? Essa coisa para as pessoas entenderem mais quem somos nós. Isso. Qual é a nossa proposta, sabe? Parecendo aquele currículo de empresa, sabe? Objetivo, missão. Porque de repente, né? Por que vocês criaram um podcast? Por que disso? Sim. Ai, meu Deus. Meu Deus, eu conheço vocês da onde? Teve gente que deve ter vindo do Papo. Isso, deve Papo ter nem cruza. que veio da minha livezinha de domingo, onde a gente só fala loucura. E pode ter gente que caiu aqui de paraquedas. Conhecer a gente pelo nome dos artistas, né? Isso também, né? Quem conhece a gente. Então, vamos começar por essa parte. Vamos começar do começo. Pra quem não conhece, eu sou a Lúcia Fidelis, eu sou ilustradora. Trabalho com desenho desde 2007, profissionalmente, isso. Né? Desenhar aquela coisa, né? Eu desenho desde criança. Porque essa é a vida do artista, né? Vai falar que faz isso desde pequeno. E eu sou formada em gastronomia. Isso. Um pouco diferente da outra área. Sou pós-graduada em cozinha vegetariana. Isso. Tenho especialização em panificação, confeitaria e um monte de coisa, além da arte, que eu sou especializada em aquarela, pintura digital. E é o que você paga suas contas, né? E é o que eu pago minhas continhas. O desenho eu pago minhas continhas, a faculdade eu fiz porque eu queria fazer uma faculdade. Isso aí. E aí eu escolhi uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era cozinhar. Então, Lu, aí é que tá. Algumas pessoas podem achar esquisito, né? Mas você vive de arte, faz arte e de repente fez faculdade de gastronomia. Gente, eu tenho uma coisa na minha vida que eu penso o seguinte: você faz tudo que você tiver vontade. Se você tem como bancar ou tem oportunidades de fazer, você pode estudar o que você quiser. Eu já estudei acupuntura, eu sou formada em acupuntura, 2 anos de curso. Eu sou formada em massoterapia, porque eu gosto. Eu tinha curiosidade de aprender, fiz um curso e aprendi. O limite tá na sua vontade, pra mim, né? Então, a gastronomia, ela entra na minha vida porque, como toda a família da maioria das pessoas de classe baixa do Brasil, a mãe trabalhava fazendo coisas para vender para fora. Docinhos. Docinhos, salgados. E minha mãe sempre fez, eu sempre gostei muito, sempre ajudei ela. Era uma coisa que eu tinha vontade, mas existe uma possibilidade aí numa época da vida que não era possível. Porque era muito caro, tudo, aquela coisa. E o trabalho com desenho me trouxe a oportunidade de poder estudar coisas que eu gosto. E aqui no Brasil, como é bem limitado os cursos de arte, você não se viu fazendo nenhum deles? Que curso de artes é pra faculdade, essas coisas, eu nunca tive interesse, sabe? Pensei, na verdade, não, minto. Eu cheguei a fazer cursinho pra poder fazer, ia prestar o Unesp pra fazer artes plásticas na época ainda. Mas no dia da prova eu fiquei doente, fiquei internada durante 10 dias e não consegui fazer. E quando eu saí do hospital, acabei não tendo o pique de tentar de novo. Aquele ano tinha sido muito difícil para eu conseguir a isenção das taxas. Teve coisas que aconteceram, então acabei desistindo e fui fazer o curso básico de desenho depois com o trabalho que eu consegui. Trabalhei durante muitos anos em outras coisas. Eu trabalhava como auxiliar, telefonista, já trabalhei de várias coisas para conseguir viver. E com esse trabalho foi o que eu paguei meu curso de desenho básico. E nisso eu aproveitei e daí, né? Aproveitei, comecei a
meter as caras procurando trabalho, foi conseguindo trabalho aqui, outra colar com desenho, até que em 2009 eu consegui abandonar o emprego formal. E fui trabalhar só com desenho. A gente já estava casado nessa época, pra quem não sabe, a gente é casado, tá? Isso aí. E nisso tudo foi indo o caminho todo, eu fui estudei aquarela, só que estudo aquarela por hobby mesmo. Não... Você estudou aquarela, você estudou guache. Pintura tradicional, assim, eu estudei óleo, eu fiz cursos assim, mas é mais um hobby mesmo, uma coisa que eu gosto de aprender, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer no desenho é a parte da pintura. E com o passar do tempo eu tive vontade de estudar outras coisas. E o meu trabalho possibilitou a possibilidade de pagar esses cursos, então eu fiz acupuntura, fiz a massoterapia, e há poucos anos eu fiz a faculdade de gastronomia, aonde é uma área que eu estudo ainda muito, porque eu gosto muito dela, mas é aquela coisa, né, Rô? As pessoas, elas têm... elas pensam que você tem que ser uma coisa a vida inteira. Se amanhã eu quiser parar tudo, fazer, né? Tudo pra vender docinho, eu posso parar, porque eu não tô amarrada no desenho, apesar dessa não ser a ideia, mas é uma coisa que eu faço também porque eu gosto. E hoje eu trabalho exclusivamente com ilustração digital, né? Eu e o Rodrigo às vezes trabalhamos juntos. A maioria das vezes, cada um tem os seus clientes, as suas coisas, ele vai se apresentar melhor para vocês também. E hoje eu trabalho muito fazendo ilustração para geral, desde um público geral, a revista, a gente já fez games, a gente já fez... Nossa, a gente já fez muita coisa. Muita coisa. Sem trabalho. São, daqui a pouco vai fazer quase 20 anos que a gente tá nessa. Falta só 7, então eu conto que é pouco. É só 7. Não, só 7 anos, falta pouco. Então, eu tenho essa coisa, trabalho hoje... Tenho o meu Instagram aí pra vocês verem. Hoje a minha graça é ficar desenhando o homem sensualizado. Cada hora vocês vão me ver quando é meu trabalho pessoal fazendo uma coisa diferente, porque eu sou uma pessoa inquieta, eu não tenho uma coisa fixa que eu gosto, então eu tô sempre desenhando coisas diferentes, tentando aprender outras coisas. E que mais? E também para aquela parte oculta que a galera adora saber, né? Que é um dos temas que a gente vai acabar abordando aqui no podcast, gente. Até porque, Lu, olha que interessante isso. Olha o que você falou do seu trajeto aí de conhecimento, de vida, que você experimenta um pouco ali, vai ali, faz outro curso que não tem nada a ver com a profissão e tá tudo bem. Eu acho que essa aqui é a ideia desse podcast também. Sim, a gente, é desconstruir. Falar coisas... de uma maneira não convencional para quem está disposto a ouvir essa desconstrução de coisas, né? Porque, por exemplo, em relação ao espiritual, venho de uma família básica que tinha a sua parte católica, a sua parte espírita. Então, de pessoas do interior, de pessoas simples. E então, quando... eu me deparei na infância praticamente com a doutrina espírita, a vida inteira você crescendo nesse meio. Eu nunca gostei, nunca me encaixei. Na adolescência fui pra centro espírita só porque tinha paquera. Nunca fui porque eu queria estar lá. Porque quando a gente sentava pra falar sobre coisas do evangelho eu não concordava. E quando eu abria a boca pra falar, isso gerava uma discórdia gigantesca, porque pra mim não... É porque você tem esse talento de desconstruir coisas. E isso é seu, é uma coisa natural. E então, existe um padrão da resposta, no caso ali onde você ia. E quando você chega e fala assim, não, olha, então... mas eu entendi dessa forma, você saiu completamente do escopo ali deles e aí traz um desconforto, né? Total, porque o meu pensamento nunca seguiu essa linha do cristianismo, uma coisa cristã, né? E então eu ouvia algumas coisas, eu não concordava, eu achava que era baixar muito a cabeça, ou era se rebaixar demais a nível de ser lixo e não
e você não ter essa importância. Eu achava isso meio absurdo. E porque eu sou o tipo de pessoa que acredito que cada um tem seu lugar, então eu não gosto de a gente tá aqui porque a gente é lixo. Bom, se vocês são, desculpem, eu não sou. E então eu não gosto dessa generalização. Eu acho que cada um tem o seu lugar, seja eu não tenho paradigma de certo ou errado, a minha moral é baixa, então é complicado. E nesse tempo no espiritismo eu não, olha, nem a paquera me fez ficar. Aí eu saí, nem ela te convenceu. Nem ele me convenceu. E depois acabei ficando um tempo indo bastante pra Umbanda, porque lógico, como toda boa família de pessoas que vão no espiritismo e na igreja católica, elas vão na Umbanda depois. E quando isso aconteceu, eu gostava de ir, gostava do processo, gostava do cheiro, gostava de tudo num terreiro. Mas nunca consegui trabalhar lá. Cheguei a pedir como é que fazia para poder adentrar na corrente. Pai de santo falava que não aceitava pessoas novas, e eu fiz, quer saber, eu não tenho lugar, então eu vou ficar na minha. E chegou uma época na minha vida, mais ou menos aí com uns 14, 15, 16, 17, até uns 18 anos, minto, até mesmo quando eu te conheci, a minha crença e coisa de religião era baixíssima. Eu nunca acreditei em Deus. Deus nunca foi uma coisa que fez parte da minha vida. Das suas crenças. Nunca fez parte das minhas crenças. Quando eu conheci até o Rodrigo, a religião tinha importância zero na minha vida. Verdade. Assim como hoje ainda tem importância zero. Mas com o passar do tempo, eu fui conhecendo ordens esotéricas e outros caminhos aonde eu encontrei o que eu realmente gostava, que no caso o que eu pratico é dentro do caminho da mão esquerda, aonde no caso eu pratico o luciferianismo. E um pouco aí, só para adicionar uma coisinha para você aí, não só o caminho da mão esquerda, como a magia do caos, né? Isso, a magia conversa bastante com você. A magia do caos, ela é maravilhosa, assim, na minha vida. Hoje ela é quase 90%. A mão esquerda e o luciferianismo, no caso, são muito mais uma filosofia de vida, né? Um estilo. O luciferianismo muito, muito, apesar de ter rituais, eu participar de ordem, isso entra de outra maneira pra mim, mas a parte mágica mesmo, de magia, do que eu gosto, tá dentro da magia do caos, é o meu preferido. Sigilização, servidor, desconstrução de pensamentos, pra mim aquilo Testes, é você fazer as coisas do jeito que você faz funcionar, sem tanto cerimonialismo. Certo ou errado. Certo ou errado. Eu não gosto de pessoas vindo me falar o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Então, nisso eu conheci o discordianismo, que também é maravilhoso. E hoje eu continuo sem a minha necessidade nenhuma de religião. Eu sou uma pessoa que eu sou avessa à religião. Quem me conhece sabe que eu tenho aversão total. Não, eu sou uma pessoa que eu sou contra. Eu sou contra a religião. Então, hoje o meu pensamento ele tá mais voltado para o lado filosófico. Gosto muito do taoísmo. O taoísmo é uma coisa bem interessante. As religiões orientais, muitas delas vocês vão pegar coisas... Aí eles vão falar, Lu, você tá sendo contraditório, que você falou que não gosta de religião e você gosta do taoísmo. Mas a religião, a filosofia, né? Fala assim, porque eu sou caoísta, gente. É porque assim, né, gente, religião dentro de uma prática a qual você tem que estar dentro de um templo, você tem que fazer parte de algo. Tem que fazer parte, né? O taoísmo você pode levar ele tanto como uma religião como uma filosofia. Então, eu às vezes vou tratar dele como religião, porque também. Sim. Mas ele também é só uma filosofia, uma vez que você pode pegar o livro o Tao Te Ching, e ler ele e praticar aquilo dentro daquela... Meditar em cima dele. Dentro daquelas meditações. Eu gosto dessa parte Tao Te Ching, apesar de existir uma outra parte esotérica, mas eu gosto da parte filosófica só.
Mas a religião como uma coisa que você tem que tem gente que pode falar assim, mas a ordem é uma religião. Mas a ordem que eu pratico eu não consigo ir até um templo. Então você acaba meio que ficando bem um caminho um pouco solitário, né? E você tá lá, você praticando com outras pessoas, mas de uma maneira um pouco solitária. Até mais ou menos como é o caminho da mão esquerda, né? A gente não pode esquecer disso. Mas vamos lá, Rô, fala um pouco sobre você também e a gente vai desenrolando. Isso. A espiritualidade, no caso... Eu acho que é melhor você começar pela sua profissão. Minha profissão, tá. Vamos começar do começo. Você falou da espiritualidade, tá. Não, vamos deixar pra depois. Tá bom, depois eu falo sobre isso. Eu sou ilustrador também, eu já faço alguns trabalhos profissionais desde 2004. Mas para trabalhar mesmo, só com isso, no caso, em 2007, quando eu comecei a trabalhar com você, que a gente conseguiu montar nosso estúdio. 2009. 2007 a gente começa e 2009 a gente começou a pegar os clientes, tudo em 2009 a gente olhou... abandonou os empregos. E falou, dá pra gente viver legal com o que nós ganhamos ali, né? Só com a arte. Isso, só com a arte. E assim... A arte, ela sempre falou muito alto comigo, porque quando eu criança, uma coisa que eu queria ser quando criança era palhaço. Era palhaço. E aí... Eu queria ser uma borboleta. Você queria ser uma borboleta? Eu queria ser um palhaço, porque eu gostava muito de Atim Espirro, Bozo. Mas eu descobri que elas morriam muito rápido, eu fiquei um pouco chocada. Aí eu queria ser palhaço. E depois, minha mãe contou uma história que... Aquelas simpatias que faz quando criança, sabe? Aquele negócio assim? Sei. Que eles acharam um piolho em mim quando eu tinha acho que 1 ano de idade, 2 anos. Alguma coisa assim. E aí a minha avó falou assim... se pegar o piolho e matar o piolho num livro, ele vai ser daquele livro, vai ser daquela profissão, sabe? É o que ele vai gostar. E minha avó me esmagou num livro de artes. Olha só. Minha avó me esmagou? Esmagou o piolho. Que horror! Me esmagou, ela bateu com o livro de arte na minha cara. Morre, filha da puta. Então, pode falar palavrão aqui? Olha, a gente tá evitando um pouco. Desculpa, gente. Então, morre coisa. Então. Morre inseto. Inceptos. Aí foi no livro de artes. E eu queria ser palhaço quando criança. Porque quando criança... eu vou trazer uma história aqui muito boa. Pra mim é muito boa. Com 2 anos de idade eu cantava Minha Pequena Eva, da banda Rádio Táxi. As pessoas, os mais jovens podem achar que é da banda Eva, né? Que foi a Ivete Sangalo que falou. Não, Rádio Táxi, gente, é uma banda muito boa, por sinal eu recomendo para todo mundo. Deixa eu falar, Lu, eu não te interrompi quando você falar. Continua. E aí eu cantava Pequena Eva inteirinha, com 2 anos de idade. Olha só, um prodígio. E eu cantava e eu fazia as pessoas pararem pra me assistir fazendo isso. Lógico, um showman. Um showman. Cara, eu devia ser tipo o Celso Portiolli, sei lá, qualquer coisa assim. Aí, eu sempre curti esse negócio de desenhar, como normalmente as crianças curtem. Só que chegou com meus... até o 9º ano, que no caso, na época era a 8ª série, e eu queria ser desenhista, mas aí todo mundo falava assim, não, mas o desenhista... Nossa, mas é difícil, você vai passar fome, não tem como... E realmente era complicado, porque eu sempre morei... Uma profissão que ninguém entendia. Não, e outra, eu morei em bairro pobre, onde não tinha essa cultura da arte tão forte assim. Os moleques começavam a trabalhar com 13 anos de idade, de office boy. É o básico de quem mora em bairro pobre. Em periferia de São Paulo. E aí, eu meio que deixei de lado, e quando eu fui entrar no colegial, que agora não é mais colegial, mas enfim, vou continuar na escola, eu consegui, a minha mãe estava trabalhando, tudo, e conseguiu me colocar numa escola particular. E aí eu fiz assim, vou fazer processamento de dados. Lógico. Né? Porque... Todo mundo era a época, era a profissão do futuro. Mas eu fazia, mas puta, aquilo não conversava em nada comigo.
E aí eu lembro que eu puquei na minha cabeça que eu queria e tinha lembra, Lu, nos livros nas histórias em quadrinhos de mangá, não só de mangá, mas tipo herói, tinha um anúncio chamando assim, Hector e Roku, que era uma escola de artes. Sim. Tinha um tiranossauro, assim, Sim. e bem cartoon. E eu fiquei apaixonado por aquilo. E eu queria fazer lá, mas era muito longe de onde eu morava. E depois eu conheci na época a fábrica de quadrinhos. Hoje é a Quanta. Hoje é a Quanta. Mas eu conheci ainda como fábrica de quadrinhos. Eu estudei lá como Quanta. Mas no meu último ano que eu estudei lá, teve a transição. Pra Quanta. Mas o primeiro ano era a fábrica de quadrinhos. E aí eu estudei lá tudo e era aquilo que eu queria fazer. Só que tem uma coisa que acontece com os desenhistas, principalmente de início. Você faz um curso, você acha que você fez um curso técnico. Sim. No curso técnico, quando você sai dele, você está apto para a profissão. E quando você faz um curso de artes, você repara que você não sai tão preparado para isso. Meio só você mesmo. Né? Porque você faz uns desenhos melhores. Porque a arte é com o tempo, né? Nada como os anos. Ótimos anos para você se tornar. De experiência. Cada vez melhor, né? Você pegar o seu estilo, tudo isso. É assim, né, gente? A gente tem que lembrar que a gente tá falando isso nos anos 2000. Começo dos anos 2000. Não tinha esse boom da internet. Hoje em dia, tá legal pra caramba pro artista jovem. Ele entra você vê esse moleque coisas no YouTube, arrebentando. Porque tem muita escola virtual ensinando. Nossa época era revista. 2 escolas de arte, revista. As escolas de artes caríssimas, então era difícil estudar. Então... Foi mesmo. E então... E você entra naquilo, então o que acontece? Você tem que trabalhar, fui caixa de supermercado, trabalhei em restaurante, trabalhei em gráfica. Sim, o básico. Aquele básico pra você sobreviver. Pra conseguir pagar o que você quer verdade. fazer, ou às vezes nem conseguir isso. Conseguir pagar, E então, fui amadurecendo essa parte da arte, sempre treinando, praticando. Porque eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria desenhar o Homem-Aranha. Sim. Mas assim, não de uma maneira idiota, tipo, eu quero desenhar o Homem-Aranha. Não, mas eu já sabia como fazer os meios pra entrar numa história em quadrinhos, pra produzir. Sim, você era profissional da área, só não estava ainda no mercado. E então, o meu principal meta era trabalhar com história em quadrinhos. Com história em quadrinhos, enfim. Mas aí eu acabei indo pro ramo da ilustração. Hoje eu faço história em quadrinhos, mas de maneira independente, as minhas histórias em quadrinhos. Descobri que o mercado não é assim, você entrar, bater na porta e você entra, porque tem, por exemplo, um dos títulos do Homem-Aranha, quem desenha é o Humberto Ramos, que vai fazer mais de 10 anos que está desenhando. Sim. Então não é assim a qualquer momento. E, enfim, todas as outras questões. Então, mas eu sempre gostei de artes, mas sempre a história em quadrinhos ali inserida na minha vida. Artes mesmo, tipo, artes plásticas, artistas antigos, o que eu conheci era o Muxa. Que o pessoal da história em quadrinhos falava, mas o artista mesmo eu não conhecia muita coisa. Era bem aquele alvo mais nerd mesmo. Sim. E aí eu comecei a estudar isso, artistas, porque eu sempre gostei muito de pintura. Então eu comecei a estudar esses artistas. Depois dos 30 anos de idade eu tive a oportunidade de pagar uma faculdade. Mas aí eu fiz licenciatura em artes visuais. Aí entra na história da arte mesmo. E eu sempre gostei de história. Sim. Isso desde que você me conheceu. Coisas que eu sempre gostei na minha vida. História e história de religião. Isso você, desde quando me conheceu... Sim, sempre gostou. Eu falava que eu queria fazer faculdade de artes, uma faculdade de história e de teologia. Sempre falei isso pra você. E aí na hora que eu entrei na faculdade de artes visuais,
além de me ajudar bastante esse negócio da didática, para você ensinar pessoas, Sim, sim. na hora que entrou na história da arte, e eu vi que a história da arte conversava direto com a religião, eu juntei as duas coisas que eu gostava, de simbolismos. Isso. Aí eu estudei iconografia, estudei em... Iconografia, pra quem não sabe, gente, o que é? Iconografia é que, assim, dá pra falar que tem a iconografia da arte, que é você ver os símbolos que tem naqueles quadros, e aqueles símbolos você falar quando que foi feito, qual que foi a data, o porquê que ele estava dizendo aquilo, o que ele queria mostrar naqueles símbolos. Então isso é a iconografia básica. Aí quando você entra na iconografia cristã ou religiosa, que é a que eu mais gosto também, que você pega os atributos dos santos, dos deuses, e traz aquilo para você, que aquilo está contando uma história. E aí ele está contando essa história para você e tem um significado. Ele está passando uma mensagem através de uma imagem. No caso, a arte sempre conversou com isso, a arte sempre foi... em questão de informação bastante democrática, apresentando para todos. Nem todos conseguem ler ou entender o que está escrito ali, ou está mostrando ali, mas está ali nos olhos de todo mundo. Sim. Basta olhos para quem quer ver. Sim. E aí isso fez eu ficar mais apaixonado ainda, porque nem a Luciana sempre viu, eu também sempre estudei simbolismos. Eu estudei sempre simbolismos, sempre estudei esse tipo de coisa. E aí entrou toda essa questão de estudo. Depois que terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em História da Arte. Nesse curso tinha um módulo só de arte sacra, que aí foi a faculdade, eu olhei, era arte sacra e iconografia. Aí eu falei, vou fazer essa aqui. Estudei, curti pra caramba, terminei ela, fiz uma pós-graduação de teologia também, que era uma coisa que eu queria entender, esse negócio das pessoas, de Deus e deuses, o Deus contemporâneo, deuses antigos, esse fascínio das pessoas por essa força criadora ou essas forças criadoras. E isso curti pra caramba, porque eu consigo trabalhar bem isso voltado com as artes. Então, esse tipo de informação sempre foi do meu interesse. Eu sempre gostei muito de trabalhar com essas formas de pensamento, de questionamento. Infelizmente, ainda não trabalho direto trazendo esses elementos para a arte que eu trabalho no dia a dia, mas quem sabe eu tenho alguns projetos aí na minha cabeça, e se eu conseguir colocar em prática esses simbolismos com materiais que eu possa ter sobrevivência, consiga vender eles, seria excelente. Para quem o Rodrigo não falou, mas ele é formado em licenciatura de artes visuais, pós-graduado em História da Arte. Isso. E pós-graduado em Teologia. Então, e aí como que entra a parte religiosa na sua vida? Como que isso teve importância? Então, eu acredito que a parte religiosa vem até dessa questão da teologia. Mas tá. Minha família, o básico também, a minha família nunca foi católica. Eu via minha avó indo em algumas missas, mas era missa tipo de 7º dia, que algum parente dela tinha morrido. É o básico. O básico de família católica brasileira. Missa de 7º dia e casamento. Isso, exatamente. E o povo vai no casamento, né? Ai, meu Deus, o casamento. Vê a cerimônia, que lindo. Ai, gente, que saco. É verdade. Só chamem a gente pra festa. Pro casamento não. Por favor. E aí, então, tinha isso. Eu, a partir dos 6, 7 anos de idade, eu cambonava a minha mãe dentro de casa. O que é cambonar? Cambonar é quando aparece uma entidade, um espírito lá, e você auxilia o espírito, no caso... No caso, era uma entidade de Umbanda, era o que a mãe dele praticava quando jovem. Quando jovem, e ela já não praticava mais nessa época, mas por algum motivo ela tinha que trabalhar com isso.
Então eu ajudava as entidades, né, a pegar o charuto dela, o cigarro, enfim. Era essas coisas que você... O básico. É o Cambone. No caso, o Cambone tem mais tarefas dentro do terreiro de mas Umbanda. você fazia ali o básico Com do 7 básico, anos de idade, né, gente? Ninguém está... E aqui ninguém está aqui para doutrinar ninguém, para ensinar vocês não. sobre essas coisas, então... E aí, então, eu fazia isso. Então, pensa assim, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, a sua mãe não ser a sua mãe, conversar com você de outros trejeitos e você entender isso, que não é ela ali naquele momento. E então, pra mim, isso sempre foi uma coisa misteriosa. Sempre foi uma coisa que eu queria entender como funcionava aquilo. Então, é o básico de você entender isso, você acaba caindo nos livros espíritas. Quando eu te conheci, você tinha bastante interesse. Sempre tive, tudo, né? Em tudo, assim. Você tinha bastante interesse em encontrar alguma coisa que você se familiarizasse mais. Isso. E lembra, na época que eu te conheci, eu estava estudando o espiritismo e depois eu encontrei uma coisa mais hermética. Foi. Né? O espiritismo, você chegou aí participar bastante tempo na Federação Espírita, né? Isso. E a gente chegou aí alguns anos lá. Alguns anos. Eu ia pelo doce, na hora da saída tinha doce. Uma bomboniere ali do O lado. Rodrigo pagava um doce de leite da hora pra mim, um beijinho. Era um beijinho. E aí eu ia junto, mas normalmente eu ficava muito boring lá dentro, eu tinha muita vontade de ir embora. Era a tarde inteira no sábado, né? Era muito chato. E... mas foi legal, Lu, pela questão de você ter tido uma base, não foi? Não, foi. Foi legal, mas era chato, né? Você preferia não estar ali. Eu preferia não estar ali. E você foi pra lá e aí logo depois você teve conhecimento com outras coisas. E aí como que você foi se encontrando nisso? Aí eu já acompanhava artigos de ocultismo, hermetismo, achava muito legal, mas é tanta coisa para você consumir, e principalmente de início, você se empolga naquilo, então você lê um monte, mas você não entende muita coisa, porque você não sabe de onde começa, de onde termina, e você sabe que eu sou bastante... eu gosto bastante desse negócio de colocar as coisas na caixinha para entender o funcionamento delas. E ali era só informação. Sim. E aí mas, enfim, era o que eu tinha nas mãos ali. Eu não fazia conhecimento de ordens, coisas do tipo. Porque eu tava pensando em arrumar emprego, né? Sim. Eu não tava pensando em arrumar ordem ou qualquer coisa assim. Eu tava pensando em ajudar meus pais a pagar a conta de casa. Agora você tá voltando muito no passado, tá ficando estranho, porque não dá pra saber qual é o momento que você tá falando. Não, isso eu tô falando antes de conhecer. Sim, porque a gente foi pra federação e voltou pro passado agora. Isso aí eu voltei pro passado, porque daí eu tô falando da religião, tô falando a partir dos 7 anos e tô subindo devagarzinho. Tá vendo? Você tá me fazendo me perder aqui no negócio. Então vamos lá. Aí depois eu comecei, o espiritismo já tava ali, né? Eu já tinha os livros e tal, isso sempre teve lá em casa. Aí um amigo nosso convidou a gente pra ir na Umbanda. Aí você já tá comigo. Aí eu já tô com você. Mas daí a gente já passou pela federação. Já passou pela federação. Tá isso, bem. Depois da federação, a gente teve que ficar A gente foi viajar e eles não aceitaram a gente de volta. Queria que a gente fizesse tudo de novo e faltava só 2 meses pra acabar lá. A gente falou, quer saber? Dane-se. Merda. Vamos lá. Vamos lá. E esse amigo nosso convidou a gente pra ir na Umbanda. Eu tinha bastante... A real que eu tinha ali, eu sempre falava, eu tinha medo de chegar lá e incorporar assim do nada, sabe? Fazer papelão. Aí ele, não, isso não acontece não, é de boa, blá, blá, blá. E aí acabamos indo um tempo também na Umbanda. Aí a gente, com esse amigo nosso, a gente tinha desenvolvido. Sim, fez um desenvolvimento. Mas aí ele seguiu por uma outra linha, a gente seguiu para uma outra linha também, mas e só. E só. E aí durante um tempo, sim, eu tinha interesse em trabalhar numa casa de Umbanda e tal. Mas foi passando-se o tempo,
Eu fazendo parte de ordens, entendendo coisas, tal, até conversando mesmo com as entidades que eu trabalhava. Aí eu olhei e falei, não, dá pra você agir um caminho meio que independente aí do negócio. E hoje em dia eu me encontrei bastante no taoísmo. É uma coisa que desde quando caiu no meu colo, foi assim que a Luciana começou a fazer acupuntura. Uhum. Aí então a gente começou a fazer acupuntura, você começou a fazer acupuntura e falou do taoísmo. Sim. E aí a gente começou a fazer o taoísmo, ou eu comecei a estudar bastante o taoísmo. E aí, depois disso tudo, que eu sempre curti, gostei, aí eu caí na alquimia, que aí juntou aquilo que eu gosto, que é os simbolismos da arte barroca, renascentista, né? A religião, e caiu a alquimia no meu colo, que também tem todo esse simbolismo, tem todas as meditações, tem toda a questão de você se melhorar, e é uma coisa que hoje em dia eu converso bem com ela, converso sim. legal. E uma coisa que eu também curto é a magia do caos, para esse negócio do livre pensamento, de você não ter amarras. Sim. E no caso, quando você diz da alquimia, ela tem alguma coisa cristã ou você não segue nada que tenha esse pensamento cristão? Nada que tenha um pensamento cristão. Até porque existe sim uma alquimia cristã, mas vale lembrar que os alquimistas foram perseguidos por cristãos. Por jogar na fogueira, por ser feiticeiros e coisas do tipo. Então a alquimia, se você for pensar mesmo, a alquimia nasceu no povo do Oriente, nos árabes. Então é mais uma filosofia também. Eu vou falar de uma maneira aqui bem tosquinha, mas eu penso que é como se fosse o taoísmo da Idade Média, sabe? Esse negócio de você observar a natureza, você observar os elementos, você fazer a transmutação das coisas. E eu vejo uma linha bem próxima do taoísmo, mas é uma questão minha. O que eu vejo, né? Alguma pessoa pode estar ouvindo agora, tá louco, tá falando bobagem. Não, mas é uma visão. Então eu consegui me encaixar bem nesse tipo de pensamento. E uma coisa aqui que é importante vocês verem assim, né? Cada um aqui teve o seu caminho, né? O Rodrigo tem o dele, dentro da alquimia e até de outros viés que ele não entra no pensamento cristão. Eu tenho o meu que foge de tudo também, não tenho nada cristão, nada assim. E a gente consegue conviver no mesmo espaço. É verdade. Conversar sobre isso. Conversar sobre como, às vezes, a visão dele conversa com a minha, só que de outra maneira, mas no fim a gente chega no mesmo propósito. Mas a gente tem uma coisa especial que é importante deixar claro que vai ser o que a gente quer aqui que vocês compreendam. A gente não tá aqui pra doutrinar e nem mudar o pensamento de ninguém. Foi o que ele acabou de falar. Mas dentro da alquimia não é assim. Então, querido, uma opinião. A gente tá aqui pra dar uma opinião dentro de uma visão. Cada pessoa que fica dentro de um pensamento vai ter visões. Ela pode todos pensarem mais ou menos igual, mas tem visões de coisas que são particulares e no fim não foge. E tudo bem, sabe? Não é porque o pensamento não é 100% como o seu ou 80% como o seu que não seja um bom pensamento ou que não seja algo que a pessoa leva em consideração, sabe? Ou desqualificar, né? A gente não desqualifica o pensamento de ninguém, uma vez que cada um tem o jeito de pensar. Eu tenho uma coisa que eu li muito em livro de magia do caos, que é falar que nunca seja
você nunca seja o mesmo que você foi há 5 minutos atrás, sabe? Você tá sempre mudando, porque se você bate no seu peito orgulhoso falando, esse é o meu pensamento, eu acho que você tem que rever isso, porque o seu pensamento pode mudar. E tá legal, né? E a mudança às vezes é importante, porque ela tira você daquela coisa básica, né? Porque às vezes a gente fica no básico, a gente fica no raso. E tudo tem N coisas pra você poder ver e até mesmo ficar no seu pensamento e agregar coisas. E você pode até ser Caxias também, tudo bem. Tá tudo certo. A questão é... Acho que a parte mais importante de tudo é que respeite a opinião do outro, a visão do outro e compreenda que não tá nem certo nem errado, porque isso não existe, né? Certo e errado, bem ou mal, são pensamentos cristãos que não tá dentro da gente. Então... Se você for ver mesmo, você mesmo falou assim, Rodrigo, ó, você foi no pensamento, você voltou no pensamento, em que momento você tava? A nossa vida é essa salada maluca aí. Ela segue uma linha, porque a gente segue dia após dia, mas a gente volta a pensamento, a gente revê aquele pensamento, a gente modifica aquele pensamento. E essa é a ideia do nosso podcast. A gente vai estar falando de temas aos quais a gente vai voltar em visões, em pensamentos. Pode ser que a gente grave um mesmo podcast desse agora, daqui a 1 ano, e a gente tenha mudado completamente o pensamento. E tá tudo certo. Porque, na real, isso é legal, né? O legal é você ter essa livre maneira de você pensar e que você nunca seja a mesma pessoa que você foi há 5 minutos atrás. Você nunca vai ser a mesma pessoa que você era quando você tinha 17 anos. Tá bem, né? E mesmo que você tenha 18, você já não é mais a mesma pessoa, então... E aí é legal porque, por exemplo, você vai conversar com pessoas. Não quer dizer que você é influenciável, qualquer coisa que a pessoa fala, você muda de opinião. Não, mas às vezes a pessoa fala uma coisa, um ponto de vista que você nunca parou pra pensar. O que você faz? Você analisa tudo aquilo, você fala, olha, serve pra mim, serve em alguns pontos aqui da minha vida, algumas coisas que eu gosto, e você utiliza aquilo e não tem problema nenhum. A questão é às vezes coisas que te façam pensar e mudar ou não, tanto faz, aí é uma escolha sua. Bom, acredito que para uma apresentação a gente já tenha um bom material. Isso aí. Não vou ficar estendendo muito aqui, gente. A ideia é essa. Isso. Aqui vocês estão conhecendo um pouquinho de nós e a partir dos próximos programas vocês vão ver os temas e espero que vocês gostem. Vou deixar aqui para vocês um convite para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho artístico. Isso aí. Instagram, para quem gosta, @LucyFidelis com Y. Gente, só para falar aqui, mas tá falando Luciana e é Lucy. O jeito para assinar para ficar mais bonitinho. Sim. É um nome artístico, né? Isso. E o @Roy Mesquita. ROE Mesquita. Isso. E em todo caso, se vocês não conseguirem lembrar o nome de nada disso, entra no nosso site artedosdois.com.br para vocês poderem pegar lá esses links e acompanhar um pouco mais do nosso trabalho. Gente, então, vamos se despedindo por aqui. Isso aí. Deixo um beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo programa.